Como podemos dar mais frutos para o reino de Deus? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa sexta com propósito para falar aquilo que está na palavra de Deus. Vamos falar especificamente sobre o capítulo 15 do livro de João, onde então Jesus faz aqui uma afirmação muito importante acerca de como que nós podemos dar frutos para o reino de Deus. E aí ele começa falando lá no versículo 1 dessa maneira: Eu sou. E essa aqui é a sétima e última declaração em que Jesus afirma a sua divindade, né, se referindo como o grande eu sou. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Ou seja, aqueles que se dizem cristãos ou se dizem parte do povo de Deus, e na época que Jesus estava se referindo ao povo de Israel, que diz que ele pertence ao povo de Deus, mas não dá fruto, não trabalha para o reino de Deus, esse é cortado, esse é jogado fora. E todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E aqui nesse sentido, limpar de podar, de preparar para que possa crescer mais forte e mais bonito e produzindo mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, ou em outras versões dizem: sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Então, como eu disse, Jesus está mostrando que aqueles que dizem ser do povo de Deus, fazer parte do povo cristão, mas não dão fruto, eles de fato não permanecem em Jesus, não fazem parte da videira, que é Cristo. Videira é Cristo e nós somos os ramos que devem dar frutos. Então, o fracasso, tanto de Israel como do povo cristão, em dar frutos, resulta em juízo divino. Tanto que fala que depois que aqueles que não dão frutos são cortados, são queimados, são lançados fora. Os seus seguidores, os que seguem de fato a Cristo, eles devem permanecer os frutos. A palavra de Deus mostra que pelos frutos conhecerão a árvore. Então, precisamos entender a importância de darmos frutos para o reino de Deus, de fazermos as obras de Deus. Nós não somos salvos porque fazemos as obras, mas sim somos salvos para as obras. Somos salvos para que possamos produzir frutos para o reino de Deus. Então, que nem todos aqueles que seguem Jesus por algum tempo e até ouvem o ensino, ou seja, fazem parte até de uma igreja, são crentes genuínos e fazem de fato a vontade de Deus, fazem as obras de Deus. Crentes que não produzem, que são infrutíferos, não são crentes verdadeiros. Então isso é importante a gente ressaltar. E como eu tinha dito, a questão da podagem, da limpeza, para que então cresçam, permaneçam cada vez mais fortes e produzindo cada vez mais frutos, tá? E aí, continua lá no versículo 18, que eu queria falar também uma parte importante. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou também a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam culpa, não teriam pecado nenhum, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Então Jesus está mostrando aqui que da mesma maneira que ele foi perseguido, foi odiado, nós também somos. E é muito
comum a gente perceber as pessoas querendo ser amigas do mundo. E se elas forem amigas do mundo, elas são inimigas de Deus, como diz na palavra. Então, temos que ter essa consciência que nós não vamos agradar o mundo, porque se estivermos agradando o mundo, estamos certamente desagradando a Deus. Nós temos que se preocupar em agradar a Deus, ser seguidores de Cristo e seguir a sua palavra, e, consequentemente, da mesma maneira que odiaram a Jesus, odiaram a Deus, porque Jesus também fala que se odiaram a Jesus, odiaram também a Deus, eles também vão nos odiar, porque nós seguimos a sua palavra. Então, que você tenha isso em mente, que você guarde essa palavra no seu coração. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que vai gostar dessa palavra hoje, comente e nos siga para novas mensagens como esta. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta com propósito. Um grande abraço e até a próxima.